Eu quero dizer para você que está aí assistindo o nosso programa que nós vamos conversar com a nossa querida Rafaela. A Rafaela Fernandes, ela é mentora financeira e hoje ela vai conversar com a gente sobre a questão de dinheiro na poupança. Quais são as melhores formas realmente da gente investir? Eu estou falando isso porque dia 31, né, que é comemorado, na verdade, é celebrado o Dia Mundial da Poupança. E é óbvio que nós vamos falar sobre isso, mas eu sei que ela tem várias ideias maravilhosas e dicas para você saber investir. Né? No Dia Mundial da Poupança, a gente tem que abrir os olhos, não é verdade? Com certeza. Bom dia, Vanusa. Bom dia, falar com você é muito bom. Eu nunca te trouxe para cá para você não trazer informações, estratégias interessantes. E se eu tiver errado, eu quero que você me corrija. Tudo bem. Porque às vezes é o nosso pensamento, mas de repente o nosso pensamento, para quem não entende dessa parte das finanças e da própria economia, às vezes a gente só comenta o que a gente imagina, mas de repente nem é. E às vezes a gente comenta muito que é repetido pra gente e vai só levando a vida do jeito que a gente acredita que é. É, verdade. Então, não se preocupe, que a gente vai discutir esse assunto. Vamos sim. Então, assim, nesse Dia Mundial da Poupança, cerca de 32 milhões de brasileiros usam essa opção para guardar dinheiro ou investir. Ou seja, ainda é o investimento preferido de algumas pessoas, a tal da poupança brasileira. Perfeito. Mas existem outras formas, acredito eu, de você fazer com que esse dinheiro renda mais, fazer com que ele realmente aconteça. E a nossa mentora financeira, Rafaela Fernandes, tem algumas dicas. Perfeito. Vamos lá então, a gente já começa logo mostrando aqui o nosso, de uma certa forma, um painel, nosso perfil de investidores, né? Isso, nossas informações que nós temos aqui. Quem entende muito bem desse assunto é ela. E aí? Vamos lá. Primeiro ponto de todos. Por que poupança? Porque a poupança é a mais conhecida, né? E a gente tem uma tendência a correr porque a gente conhece. Maioria dos brasileiros que não tem esse conhecimento de outros investimentos só pensam na poupança. Exatamente. Até porque você deve lembrar que tiveram várias campanhas de popularização da poupança no Brasil já, né? Grandes bancos com musiquinhas que ainda hoje, se a gente cantar, todo mundo lembra, né? E campanhas, enfim. Então, é o mais conhecido. Então, como as pessoas não sabem o que fazer e às vezes não sabem onde procurar as informações, fontes confiáveis, elas acabam indo para esse mesmo ponto. E ali os perfis, eu estou vendo que está mostrando até o perfil sem reserva, perfil que economiza, mas não investe, quem tem caderneta de poupança, né, o azulzinho ali, e quem diversifica. Então, a gente percebe que quanto mais aumenta a renda, querendo ou não, mais acesso as pessoas têm a conhecimento. Por isso que muda tanto o perfil. Você percebe lá o primeiro, ó, 71% de pessoas sem reserva. Quando você vai para o último perfil, que a renda aumentou, já tem 40% de pessoas que diversificam os investimentos. É o conhecimento. É o conhecimento que chega, porque você só tem coragem de diversificar, Vanusa, quando você conhece, você entende um pouco mais. Porque quando você não conhece, você tem medo. E o medo te trava. Ei, Rafaela, me diz qual o público que mais investe hoje na poupança? São os idosos? Ainda, não necessariamente, não? Mas sim, mas tem muito idoso ainda, porque assim, inclusive o idoso é mais conservador e a poupança é um investimento bem conservador. Que de uma certa forma, durante uma época, ficou na mente das pessoas também, quando naquela época do Collor, muitas pessoas que tinham o seu dinheirinho investido, porque era muita credibilidade naquela época, muitas pessoas sofreram, adoeceram porque tiveram seus rendimentos tirados daquele local. Sim, sim. Teve esse evento e depois disso a gente teve mudança na lei. Aí ficou meio que duvidoso, né? Ficou, o pessoal tem um pouco de dúvida, mas a lei hoje protege muito mais o investidor, Deus, né? Não tem como fazer como foi feito naquela época. Então, mas o que mais importa, o que mais impacta essa questão de poupança ou não? É realmente o que as pessoas falam. Então se fala muito, poupa dinheiro, pouco se fala, diz assim, investe teu dinheiro. Então essa coisa do conhecimento e do que todo mundo faz perto de você influencia muito o teu comportamento. É porque quando você fala poupa seu dinheiro, hoje no mundo que nós estamos vivendo, guardar dinheiro da forma como muitas vezes é guardado na poupança é perder dinheiro, né? É perder dinheiro no ponto de vista do investimento em si. Mas imagina fazer o dinheiro girar. Mas imagina aquele primeiro perfil ali de 71% de pessoas que nem reserva tem. Não é pior? Pior. Então, entre não ter e ter na poupança, já é um aumento de nível. Mas é claro que, se você entende, o que acontece com a poupança hoje, como é que ela funciona. Poupança em qualquer banco funciona da mesma forma, porque segue uma regra geral do Banco Central, tá? Ela rende do mesmo jeito.
Então, hoje a gente está com a taxa Selic 15%. A taxa Selic é a taxa mãe da economia, que ela baliza tudo o que acontece na nossa vida. Então, o dinheiro fica mais barato ou mais caro dependendo dessa taxa, tá? Só para simplificar a explicação. Essa taxa está em 15% hoje. Quando ela está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% dessa taxa, apenas. E se ela passa de 8,5%, ela rende apenas até 0,5% ao mês. Então, ela parou na regra bem aí. O que isso quer dizer? Né, traduzindo um pouco. Sim. Se a taxa hoje está 15% e a poupança rende 0,5% ao mês, ela vai render perto de 6% ao ano. 6% para 15% tem uma distância muito grande. Muito grande. Quando as pessoas não têm esse conhecimento, elas acreditam que está rendendo bem, porque ela vê o quê? O dinheiro crescendo um pouquinho a cada mês na conta dela ali. Só que ela não sabe a janela de oportunidade que tem para que ela realmente rentabilize muito melhor o dinheiro dela. Ela pode rentabilizar, para você ter uma noção, no investimento mais seguro do que a poupança, rentabilizar perto dos 15%, que é o Tesouro Selic, por exemplo, que rende a taxa Selic, entendeu? Então, o conhecimento já traz, a pessoa já quer dizer que tem um investimento que é mais seguro que a poupança, que eu não estou sabendo e eu estou deixando meu dinheiro lá. Aí ela começa a abrir um pouco a cabeça. Realmente, nessa hora, você precisa de um mentor para que ele te ajude a chegar lá e que você possa entender onde você vai aplicar seu dinheiro e fazer o melhor investimento. Hoje, na atualidade que nós estamos vivendo, você viu falando muito ali de empresas, que a gente precisa de mais gente trabalhando, enfim. Mas quem sabe muito disso e quem pode nos ajudar relacionado a isso é você. Como é que está hoje a nossa situação em termos de rendimento, mas principalmente de você aplicar o seu dinheiro? Pronto. O mercado ele vai mudando, ele tem ciclos, a economia, né? Então é muito interessante que você consiga alinhar o momento do mercado com o teu perfil. Isso é o que mais importa, porque o perfil de uma pessoa é diferente da outra. Então você vê ali pessoas diversificando lá no fim da cadeia, que tem a ver com conhecimento, mas não só com isso, tem a ver também com o perfil de investimento da pessoa. Então, são 3 perfis básicos, tá? O conservador, o moderado e o mais agressivo. Então, à medida que esse comportamento vai mudando, esse perfil vai mudando, a pessoa tem uma disposição a arriscar um pouco mais o dinheiro dela. E isso vai influenciar diretamente em onde ela investe. E qual também é o objetivo desse investimento, tá? Então, tudo isso vai influenciar. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o autoconhecimento financeiro ele é o primeiro passo, para você realmente entender o que você vai fazer com esse dinheiro, tá? Porque se você não parte daí, você acaba ficando no escuro. Aí acaba deixando seu dinheiro onde? Na poupança, que é a única coisa que você sabe, que você conhece e que todo mundo faz. Por isso que tem tanta gente ainda com dinheiro lá. Ultimamente, o que mais tem me preocupado é a economia do nosso Brasil diante, assim, do que a gente tem percebido. Por exemplo, o que a gente percebe? As pessoas, elas dizem que têm dinheiro, acredito que muitas tenham, mas acredito que tem muita gente gastando que não tem. Com certeza. E a grande preocupação é essa, nós já estamos no mês de novembro e estamos chegando no mês de dezembro, que é o Natal, chegada de Ano Novo e várias outras despesas virão. E a gente sabe que tem muita gente que só está conseguindo pagar o cartão no final do mês e simplesmente renovando contas. E aí, como a gente pode alertar as pessoas, já que nós já estamos no mês de novembro e tem gente que já está no vermelho, não percebeu que uma bola de neve está aí já bem gigante. Né? Como é que a gente pode alertar essas pessoas e como é que elas podem pensar no que vão fazer para janeiro chegar e elas não chegarem tão endividadas? Perfeito. O que acontece normalmente quando a pessoa perde o controle das finanças é que ela vive uma vida acima do que ela pode. E ela não se adapta a isso, porque algumas pessoas percebem que isso está acontecendo, aí vão empreender, vão fazer outras coisas, rendas extras diferentes, vão fazer alguma coisa para aumentar o fluxo de renda para ela, para que essa coisa se equilibre, tá? Sim. Só que tem um problema nisso, pode ter um problema, né? Vamos supor que a pessoa realmente foi rentabilizar mais outras rendas, só que ela não mudou o comportamento nem a cabeça dela. Aí acaba que ela eleva o nível de vida, mas eleva também o nível de gastos. E aí fica num ciclo. Pode perceber, Manoso, que a maioria dessas pessoas vive esse ciclo. Por isso a gente tem ainda hoje 76% de pessoas endividadas no Brasil. É porque elas querem colocar o negócio para quitar a bola de neve que elas têm, mas vão ter outras bolas de neve com que elas estão investindo. E também porque quando você aumenta a renda, muitas pessoas pensam logo assim, estou ganhando mais, eu posso gastar mais. Eu tô ganhando mais, vou mudar meu carro, vou fazer aquela reforma da casa que eu estava precisando, só que ela não faz isso de forma planejada. E aí isso é um risco gigantesco, porque ela
cresce, faz um investimento no empreendedorismo, mas na verdade não é que o negócio dela, amanhã ou depois a gente vê as pessoas fechando seus negócios, quebrando seus negócios, é justamente porque não soube fazer a coisa acontecer. Gastos pessoais misturados a gastos empresariais. Perfeito, é um dos principais erros. Nossa, é você acredito. empreender e deixar misturado essas contas. Porque você precisa ter um planejamento financeiro, uma organização, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, separados. Só que aí a pessoa jurídica vai lá, pega do caixa da empresa, não repõe, paga suas contas. Ou às vezes pega o dinheiro da pessoa física e também aporta na empresa e fica essa bagunça. Porque no início, se você vai empreender, você tem que pegar um dinheiro da pessoa física e realmente aportar na empresa. Sim. Mas tem que ter um planejamento para que esse empreendimento ande sozinho depois de um tempo. Então muitas pessoas erram bem aí, nessa parte. Nossa, eu acredito que da pandemia para cá, muita gente errou dessa forma, mas muita gente acertou. Também. Eu acredito que um dos maiores problemas realmente é quando você não investe em ter um mentor profissional para te ajudar. Não investe no conhecimento da educação financeira. Porque a gente sabe que tanto a contabilidade quanto o lado econômico financeiro, ele não é fácil de entendimento para os leigos. E também não é trabalhado nas escolas, né, Vanusa? Não é trabalhado. Agora até que tem algumas escolas que trazem educação financeira para as crianças e tudo, mas de uma forma geral, a nossa geração não teve isso, nem em casa, nem o pai ensinava porque também não sabia o que fazer, nem a escola tinha esse suporte, nem a faculdade tem esse suporte, e aí você termina essa jornada sua, vai para o mercado de trabalho sem saber como lidar com as finanças. E nós estamos com uma educação financeira muito, de uma certa forma, não sei se é essa palavra certa, contraditória quando você olha para as redes sociais. Porque tem muita gente, segundo informações, empreendendo, crescendo, fazendo a coisa acontecer, quando na verdade é tudo uma ilusão. Tem muita ilusão perante as redes sociais. Porque não dá para você ter um conto de fadas da noite pro dia. A gente sabe que isso não existe, não vai acontecer em lugar nenhum. Mas as pessoas se iludem com esse mundo. E isso é muito perigoso. Tem muita gente entrando no buraco com que elas estão vendo, estão idealizando para a vida delas e que na prática não é bem assim, né? Tudo depende de esforço, né? Esforço, disciplina, tempo. Então, assim, algumas coisas... Tem duas vertentes disso que você está falando. Uma realmente é você se enganar com o que está vendo. E outra ser incentivado, né? Também. É você visualizar e você se enganar com o que está acontecendo. A outra coisa é que você, às vezes, não vê toda a luta que a pessoa teve e você acha que foi de uma hora para outra, mas não foi. Ela teve toda uma trajetória, uma jornada por trás daquilo que levou ela àquele resultado. Você vê que o resultado dela está ali, você pensa, foi rápido, eu consigo também fazer rápido. E aí você se ilude, porque não é rápido. Empreender, você realmente ter uma empresa de sucesso. História, né? Tem que ter, olha, é um dispêndio de energia, de disciplina muito grande. Porque você precisa entender mais de negócio, entender de marketing, entender de vendas, coisas que a gente não aprende e por não aí. É da noite pro dia. Não é da noite pro dia. E na verdade a gente nem é também estimulado a aprender isso, né? Verdade, Vamos lá. Não é. Na escola a gente é estimulado a quê? Você faz sua escolinha lá, você entra na faculdade, você vai conseguir um emprego ou vai ser concursado. Você não precisa vender, precisa aprender marketing, nada disso. Aí você quer empreender, onde você tem que aprender várias dessas habilidades. E aí é que entram todos os desafios. Rafaela, do tempo que eu te trouxe para cá, para esses dias de hoje, como é que a gente pode abrir bem os olhos das pessoas que estão assistindo a gente e colocar elas num foco mais inteligente, mais produtivo, mas acima de tudo, de investimento? Eu sei que você tem várias dicas e a gente pode aplicar elas agora para quem está assistindo o nosso programa. Para aquela pessoa que está endividada... já fico imaginando, vai ser doloroso. Primeiro encarar a verdade. Encarar a verdade. Eu acho que fazer uma planilha e dizer onde é que está o meu problema. Vamos olhar aqui, porque muita gente fica evitando. Evitando. Porque dói. E principalmente, não só dói ver o resultado, dói também ela ter a consciência que ela vai ter que abrir mão dos prazeres de agora para um resultado num médio prazo no mínimo. Você sabe que eu consegui ouvir um dia desses de uma pessoa bem próxima de mim o seguinte: eu não quero mostrar para as pessoas que eu tô me organizando dessa forma, porque as pessoas vão achar que eu tô quebrando. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, não fala assim. Porque é aquela história, você tá muito preocupada com o que o outro está pensando a seu respeito. Isso é o que muita gente está vivendo. Com certeza, e isso atrapalha, só faz atrapalhar. Mas respondendo a tua pergunta, vamos lá. Pessoas que estão endividadas, que foco elas têm que ter? Sim. Primeiro, entender o que tem de pra lá, né? Você quer que eu fale? Vamos falar para as pessoas, vamos lá.
Primeira coisa, despesas. Entender que despesas você tem hoje e se elas são totalmente necessárias, o que talvez você esteja consumindo por impulso, ainda ali, porque acontece, tá, gente? Você olha pra mim, mentora financeira, nunca compra por impulso? Claro que eu compro, gente, sou ser humano, de vez em quando pode acontecer. Acontece com menos frequência e isso não me atrapalha no meu planejamento porque eu tô muito organizada. A diferença talvez de mim pra você seja essa, tá? Mas vamos lá, você vai olhar as despesas com coragem, encara, olha lá o que tem. Posso cortar alguma coisa? Posso alterar alguma coisa? Será que eu não tenho que dar um passo para trás no meu nível de vida, mudar a minha casa, mudar o meu carro, mudar a escola das crianças, para que eu me reorganize temporariamente e consiga fazer as coisas com mais consciência, com mais tranquilidade? É o primeiro ponto, tá? Mas isso não é a única coisa. Se você olhar só para as despesas, você perde a oportunidade de crescer. Como é que eu cresço? Aí entra os investimentos também. Você pode empreender, como a gente já tem falado aqui, e pode começar a investir o seu dinheiro, porque aí vem uma renda passiva para você também. É usar o dinheiro de forma inteligente e fazer com que o dinheiro trabalhe para você. E aí sim, só que aí depende de vários tipos de outros conhecimentos para que você faça isso com tranquilidade e também alinhado a esse teu perfil financeiro, que foi o que a gente falou no começo. Então, mas não entenda uma coisa, se você fizer tudo ao mesmo tempo, vai dar mais certo. Então, se você conseguir organizar despesas, encontrar uma forma de fazer renda extra, gerar essa renda extra, nem que não seja empreendendo, tá? Tem outras formas de fazer. E também conseguir investir seu dinheiro, aí você consegue aumentar as suas possibilidades. Então, olha para mais coisas, não fica olhando só para contar e tô gastando demais. Tá gastando demais, mas você está fazendo nova renda? Está fazendo novo dinheiro? Você está conseguindo investir todo mês, nem que seja um pouquinho, para você adquirir o hábito, ir começando a ter resultado? Então tem que olhar para isso com coragem e começar a mudar. Muito bom. Financiamento e empréstimo. Qual é o maior problema que as pessoas fazem? E a gente tem percebido também pessoas que têm atrasado suas contas, né? Porque os juros é matando, né? E aí é nesse momento que entra essa questão que você falou. Será que eu preciso ter? Será que eu preciso comprar? Será que eu preciso naquele momento realizar? Muitas vezes não é nem seu sonho. É o sonho do seu filho, é o sonho da sua filha, é o sonho de uma outra pessoa, nem é o seu sonho. Eu uso uma ferramenta dentro da mentoria que eu faço justamente esse pensamento, né? essa construção desse raciocínio. Sim. Se aquilo é realmente importante para você. E a gente tem muita coisa dentro da nossa sociedade que a gente acha que quer, mas é porque os outros ficam falando pra gente. Já reparou que a pessoa não tinha emprego, na hora que ela tem emprego, tu vai comprar um carro pra ti não? Gente, você nem sabe se cabe nas contas da pessoa, quanto é que ela ganha, se está organizada. Então, sonhos são importantes realmente, o consumo é importante realmente, então tem formas de comprar. Eu nunca digo que financiamento ou empréstimo é errado. Eu acho que depende. Tem que ver a situação da pessoa. Às vezes ela está num buraco tão grande de cartão de crédito ou de cheque especial que o empréstimo sai mais barato. É um juro mais barato, então sim, pode ser uma possibilidade de resolver um grande problema naquele momento, mas não vai ser a solução final, porque senão você fica até acostumado. Qualquer coisa eu pego o empréstimo e resolvo, qualquer coisa eu pego o empréstimo e resolvo. Então não é a melhor forma. A melhor forma é o quê? Você aumentar a sua renda e você se organizar melhor. Então assim, juros, tem que ter cuidado, principalmente agora que a nossa taxa Selic está alta, como eu falei. Então, quando ela fica alta, os financiamentos e empréstimos também ficam mais caros. Então, se você for tirar um empréstimo, um financiamento nesse momento para resolver alguma coisa, algum problema, ou para realmente realizar um sonho, tem que ser muito calculado. E aí, por que as pessoas se endividam, que você falou aí, às vezes? Ela pensa no seguinte, vou comprar um carro, né? Mas a parcela cabe no meu orçamento, só que ela não conta a gasolina, a manutenção, o IPVA, o seguro que tem que fazer. Então, são coisas acessórias que podem complicar a vida dela. Ela só está pensando na prestação do carro. Na prestação, exatamente. E um carro não vive só da prestação. Não tem como. Né? Não tem como você segurar. Né? Às vezes é um sonho ali para os teus olhos, mas para a tua realidade não. Então tem que calcular muito bem que carro que cabe nessa história, se o carro é realmente importante, tudo isso. Não, eu costumo dizer que assim, os grandes investidores, na verdade, eles não estão nem tanto mostrando essas coisas todas, mas eles estão sabendo investir legal. E isso é um exemplo, né? Eu sei que você tem sua vaidade, eu sei que você quer, mas para você fazer tudo isso, a primeira coisa que você tem que fazer é se organizar. Com certeza. Né? Eu até brinco com os meninos, não adianta um feriado se você não vai ter condições de curtir esse feriado. Perfeito. Só para dizer que tá em casa. Perfeito. De repente até bom para você descansar, tá precisando. Mas para ficar pensando no que você ainda vai resolver, então assim, a gente precisa realmente mexer com essa questão de que as pessoas têm que se organizar mesmo. E uma coisa importante que você falou, os grandes investidores não ficam mostrando, mas é porque para eles o foco é diferente. O investidor ele tem um foco em ativos, que são coisas que geram renda. E carro, casa que você mora são passivos, são coisas que demandam dinheiro seu para manutenção. Então eles não estão focados tanto em adquirir passivos, por mais que eles possam. Eles estão focados em produzir ativos.
Muito bom. E aí faz total diferença. Para esse final de ano, um abre-olho para a população. Para quem está endividado, eu acredito que procurar renda extra, com certeza, para poder justamente ir pagando as contas. Não caia ali de novo, vamos lá. Isso. Não caia na besteira, né, no erro de produzir a renda extra e gastar essa renda, porque você merece, porque o ano foi muito pesado, etc, etc. Se você realmente quer começar o ano de forma mais leve, use essa renda extra para ir pagando aquilo que você está devendo realmente. E aí você vai ver que quando chegar janeiro você está muito mais tranquilo. Você não está endividado, maravilha, você também pode fazer renda extra. E aí sim, aí você viaja, você faz outras coisas, começa o ano mais tranquilo, com as contas já tendo dinheiro das contas de janeiro, que ali é muitas vezes pesado para as pessoas, né? Então, use o dinheiro de forma inteligente. Muito bom, gostei de você estar aqui com a gente. Sempre quando você vem é sempre muito bom. Isso é bíblico, arrume a casa. Com certeza. Arrume a casa, hein, Ed? Arruma a casa, porque senão você pode ser pego de surpresa. E aí, o que você vai fazer? Quero agradecer pela sua presença. As pessoas que quiserem uma mentora, quiserem uma profissional para entender melhor, eu quero que você deixe o Instagram. Vamos lá, @Rafa das Finanças. Facinho demais de lembrar e facinho de achar. E olha, você vê o que ela falou, né? Todo mundo passa por alguma situação na vida. E até melhor, porque ela como mentora, ela pode te mostrar os dois lados. Com toda certeza. E eu Isso passei é que por é muita legal. coisa na minha vida. Fui Claro. endividada, então... E quem é que não foi, né? Difícil ter alguém que não foi. Até porque as dívidas nem muitas vezes são suas. Às vezes são os outros que fazem, Ainda mas tem você isso. que de uma certa forma aceita. Mas eu quero agradecer. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Linda. viu? Tá bom, muito obrigada.